Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, onde nós temos aqui a direção sempre correta, competente do nosso querido amigo Lucimar Faria. Nós também queremos, nesta hora, agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Os meus queridos irmãos, amigos, colaboradores do nosso programa, também os seus nomes virão nos créditos finais. A minha gratidão a Deus por esses queridos que têm sido instrumento de Deus para nos ajudar na propagação e expansão da palavra e do reino de Deus. Na última semana do nosso programa, ou no último programa, eu compartilhei com os queridos e queridas que eu iria fazer uma série de exposições nos Salmos. Então esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Eu vou fazer hoje no nosso programa uma introdução ao livro dos Salmos, de forma mais didática, sem muita complexidade, assim espero, para que você então se situe, você então tenha esta oportunidade de caminhar em alguns salmos. Eu estou dando o título para essa série de sermões no Salmo, Salmos para a Vida e Salmos para o Dia a Dia. Para que você então se identifique com o salmista, na circunstância e na realidade de cada salmista. Mas para isso eu vou ler o salmo que abre o livro dos Salmos, que é o salmo do justo e do ímpio, quem é feliz, quem não é feliz, né, sobre quem as bênçãos de Deus está. Vamos assim ler o Salmo primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos iniciar, ó Deus, essa série de exposições no livro dos Salmos. A minha oração, ó Deus, que o Senhor edifique cada vida, cada alma, cada coração, para que, ó Deus, cada um identificado, Deus, com a Tua palavra, na situação, circunstância da sua vida, a sua alma se aquete, a sua alma se volte para o Senhor, que pode todas as coisas. Senhor Deus, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus queridos e queridas, que têm sido parceiros, participantes, ó Deus, e têm dado apoio ao programa Boas Novas. E obrigado, Deus, porque estamos no terceiro ano do nosso programa. Assim eu oro agradecido, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para as circunstâncias e situações das nossas vidas, a pergunta que eu quero fazer é: o que nos consola? E quando olhamos para pessoas, para muitos santos, por exemplo, do passado, né, que foram homens de Deus, que morreram da forma mais dura, cruel, as situações que eles passaram, né, em que essas pessoas buscavam o consolo, e qual era o consolo dessas pessoas. Então, será que nós podemos nos identificar com os salmos ou com o salmista? E por que nós temos então essa coletânea
de 150 salmos, dividido assim em 5 livros, como se fossem então 5 livros do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Então o livro do Salmo dividido em 5 partes. Então qual era a realidade do salmista, qual é a realidade da história do salmista e qual é a sua realidade, qual é a sua situação. E à medida que nós expusermos os salmos, você vai adentrar nestes salmos e você vai se ver, você vai se enxergar, você vai ver quanto o salmista padeceu, sofreu e ele venceu. E você pode vencer. E você pode suportar as lutas, as batalhas da vida. E o poder de Deus vem sobre você, sobre nós, para que nós possamos então, sustentados pela graça e poder de Deus, vivermos a palavra de Deus, os salmos para o dia a dia. Sendo assim, meus queridos, o propósito do livro de Salmos era prover para Israel uma coletânea de cânticos de adoração, que pudesse contar a história do povo, que pudesse relacionar com a situação e circunstância daquele cantor, que pudesse registrar atos da história, pudesse registrar atos de reis, de pessoas, lutas, aflições, angústias e tribulações. Então, nesse sentido, os salmos era para ser cantado diante de Deus, numa forma de adoração para cada situação da vida. Então, nesse sentido, também nós temos várias versões em português do livro dos Salmos. Agora, o título traduzido do grego tem a ver com cântico, né? A palavra cânticos, correspondendo ao hebraico mismor, traduzido por salmos, né? Em algumas versões bíblicas da raiz cantar ou tanger um instrumento. Lembrando, nesse sentido, meu querido e querida, quando você olha para o livro dos Salmos, tem um título de voz de soprano, de harpa, com instrumento de corda, não é? E aí você vai então identificando, vendo que o salmista usava aquele instrumento para poder cantar, para expressar louvores. Então tinha voz de soprano, tinha os cantores no templo que entoavam cânticos acompanhados por esses instrumentos para contar a história do povo, a história pessoal de cada um. Então no grego tem essa expressão cântico, no hebraico também tem no original chamado livro de louvores. Então, o título dos salmos pode se relacionar com uma pessoa ou com um grupo em particular. Como eu disse, pode contar a história de um povo. Por exemplo, Moisés tem o Salmo 90, que Moisés expressa acerca da sabedoria, da idade. Nós temos também o Salmo de Salomão, temos os Salmos de Davi, o Salmo do filho de Coré, que conta a história desses cantores, então descendentes de Coré, os chamados coreítas, que eram cantores no templo, tinha essa responsabilidade também não somente de desenvolver, de cantar, mas tinham responsabilidades com os utensílios do templo, eles faziam parte desse período e dessa situação e circunstância. Então, dos filhos de Coré, também Salmo dos filhos de Asaf, que era um grande sábio dos dias de Salomão. Mas para que você entenda e tenha essa compreensão, quais os gêneros ou quais os tipos de salmos que nós temos. Então você abre um salmo, tem um título naquele salmo. Mas eu quero que você compreenda, meu querido, que cada salmo ele é composto, né, e tem um grupo de salmo que expressa situações e circunstâncias da vida em termos, por exemplo, salmos de hinos de louvor. Então esses salmos de hino de louvor são salmos conhecidos pela sua exuberância, pela sua alegria, pela forma gloriosa, retumbante, que se apresentava e se cantava diante de Deus. Eu separei, para expressar cada um dos tipos ou do gênero, eu separei um salmo, ou no máximo 2, para que você possa entender. Então, sobre hino de louvor, ou hino de louvor, nós temos o Salmo 8, do verso 1 a 3. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos teus lugares. Então percebe, queridos,
esse retumbante hino de louvor por Deus, pelas coisas que foram criadas. Então nós respondemos a Deus com hino de canto de louvor, adorando a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Ele fez. Nós também temos outro tipo ou gênero, que é os chamados salmos de lamento. São chamados salmos de lamento, queixas ou petições. Então, nesse sentido, ele revela ao salmista descortinando a sua alma, descortinando seu coração, expondo os segredos mais íntimos do seu coração, e ele pede a Deus ajuda em momentos de dor, amargura, angústia e medo. O Salmo 51, por exemplo, que é o Salmo da confissão de Davi, o Salmo 51, Davi estava angustiado. E no Salmo 32, por exemplo, Davi fala que os ossos dele estavam moídos pelo constante gemido, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Então ele resolveu confessar os pecados. Então no Salmo 51, nós temos essa dinâmica de alguém que está em dor, aflição, angústia e medo. Ele se apresenta diante de Deus no Salmo 51, de 1 a 4, que diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Então perceba, é um lamento de alguém que está abrindo, rasgando a sua vida, a sua alma diante de Deus. E o que Davi fez? Davi, ele teve um caso com uma mulher que não é sua, e aquela mulher engravidou, e ele fez um estratagema para matar o marido daquela mulher. Mas antes de tentar matar, ele tentou embebedar essa pessoa para que ele fosse até a casa da mulher, para deitar com a sua esposa e dizer que o filho era do esposo e não de Davi. Mas como o homem era íntegro, e disse: olha, Davi, como eu vou deitar com a minha esposa se os soldados do rei estão em lutas e batalhas? E aí ele dormia na porta do palácio. Até que Davi então mandou Urias levar uma carta para o comandante. Aí esse comandante então colocou na frente de batalha aquele homem Urias, e ele foi morto. E quando morreu, passou o luto, Davi casou com a mulher daquele homem. Então Davi, ele expressa diante de Deus a sua maldade, o mal que ele fez. Então Deus perdoa, e no Salmo 32 ele diz assim: então todo homem vai confessar o pecado e vai expor diante do Senhor o pecado. Também salmos de ação de graça. Então esse salmo de ação de graça ou de ações de graças são cânticos que são entoados depois que o Senhor responde a oração. O salmista então entoa hinos quando está em paz com Deus. Ele lamenta quando está em desarmonia com Deus e dá graças quando o relacionamento com Deus é restaurado. Eu separei aqui alguns versículos do Salmo 66, que ele começa com louvor dizendo: venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ó Deus, Tu nos puseste à prova como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos do coração, o Senhor não me teria ouvido. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca afastou e nunca me negou o seu amor. Então, indo para a conclusão, nós também temos salmos de confiança. Quando o salmista ele pede a Deus: Senhor, aumente a minha fé, tenha misericórdia.
e aumente a minha confiança, que eu tenha fé de que eu vou vencer essas batalhas, essas durezas da vida. Geralmente, queridos, esses são salmos curtos, que descrevem por meio de metáforas como é o cuidado de Deus. Por exemplo, no Salmo 121, que está dentro do título, né, de Cânticos de Romagem, que era cantado pelos peregrinos que vinham de todos os lugares, tanto ali das tribos de Israel, indo para Jerusalém. Então eles em procissão cantavam cânticos. E quando eles passavam pelas montanhas, cercando a cidade, que Jerusalém está edificada sobre o monte, então eles cantavam esse cântico em procissão, o Salmo 121, que diz: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Então o salmista retrata a história do povo que, para ir para Jerusalém, eles passavam por montes, poderia passar pelos perigos, de dia o calor do sol no deserto e à noite o frio do deserto. Mas eles têm a confiança, então eles chegam em Jerusalém, retumbante, venceu as dificuldades e foram para a casa do Senhor para adorar com outras pessoas que saíram de muitos lugares para se encontrarem em Jerusalém. E lá no templo adoraram o Senhor. O Salmo 23, que junto com o 91 são os salmos mais retratados, né, e mais verbalizados pelas pessoas de todo o mundo, que diz assim, nesta versão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, me guia por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu, ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nós temos também, para encerrarmos, temos os Salmos Reais. Os Salmos Reais, como o próprio título já indica, trata da realeza de Deus e aponta para Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, o Salmo 24 tem umas expressões interessantes quando finaliza aqui. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente do julgamento. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Então, queridos, expressando assim o poder de Deus como Rei, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, como eu disse, apontando para Jesus Cristo, então Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus do cuidado, Ele é o Rei que domina sobre céus e terras e mar. Portanto, meu querido, eu quero deixar para você aqui algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero que você entenda, querido e querida, é que nós nos identificamos com o salmista. As mesmas dores, lutas, aflições, angústias que o salmista vivenciou, suas falhas, erros e defeitos. A Bíblia não esconde falhas, erros e defeitos de ninguém. Assim como o salmista venceu, assim como o salmista teve a bênção e a proteção de Deus, hoje, aqui, agora, no seu dia a dia, você tem a bênção e a proteção de Deus. Assim como o salmista venceu, você vive e você vence. A segunda questão que eu quero dizer para você, não é o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que é boa, expressa bondade,
capaz de fazer gestos de bondade, você não está imune e isento às dores e aflições da vida. De repente você vê alguém que é mau caráter, está progredindo, prosperando. Então eu quero dizer para você as mesmas angústias e dificuldades que o salmista passou. Também nós podemos passar. Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, não é o fato de nós sermos cristãos ou temer a Deus que estamos isentos de tribulação. Terceiro e último lugar, na aplicação, eu quero que você compreenda acerca dos salmos, que você pode escrever os salmos da sua vida, do seu dia a dia. Não no sentido inspirativo das escrituras, mas à medida em que você se relaciona com Deus, à medida que você então tropeça e cai, à medida que é restaurado o seu relacionamento com Deus, à medida das circunstâncias da sua vida, você pode escrever salmos de louvor e adoração a Deus. Então, meu querido, minha querida, vamos juntos nessa caminhada dos salmos para a vida. Então, eu vou colocar salmos que falam sobre quando você está angustiado, quando você está abatido, entristecido. Então, cada salmo teremos blocos sobre situações e circunstâncias da vida. Mas para concluir, meu querido, minha querida, eu quero pedir que você, nos comentários, você coloque qual salmo que você se identifica, ou qual versículo de qual salmo, e qual era a sua circunstância e situação que esse salmo veio ao seu coração e você teve a sua alma aquietada. E aí eu quero ler os seus comentários. Eu posso pensar alguns desses salmos para poder fazer uma exposição desses salmos dentro do propósito que nós estamos definindo aqui. Eu quero também expor esse salmo para que você reviva a bênção, reviva a alegria, reviva a circunstância, a situação que você passou e Deus te abençoou. No passado, no presente e no futuro, Deus continuará te abençoando. Muito obrigado por sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. Se inscreva no canal da Goiás é Mais TV, baixe o app da Goiás é Mais TV para você ter acesso aos nossos programas. E também, não somente ao sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV e pelo canal agora também da Igreja Presbiteriana Boas Novas, o culto Boas Novas. No sábado temos o programa e no domingo temos o culto Boas Novas também às 18 horas. Com essa oração final, eu encerro o programa, desejando a Deus que os salmos para a vida seja bênção na sua vida, na sua família, e venha ao encontro das suas dores, lutas, angústias, aflições e vitórias. Em nome de Jesus. Deus, obrigado. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, e, ó Deus, nessa caminhada dos salmos para a vida, ó Deus, a partir das escrituras, da tua palavra, cada querido e querida se identifique com as lutas, dores e sofrimentos de queridos do passado. Assim como eles venceram, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, que a bênção poderosa e gloriosa do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa semana, um bom final de semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.